Pessoal, boa tarde. Hoje eu trago aqui uma convidada muito especial, a Fernanda, da empresa Short Stay. Obrigada, Fernanda, por ter... Obrigada pelo convite, nossa, que prazer estar aqui. Que ótimo, obrigada. Nós que agradecemos. Hoje a gente teve um momento de muito conteúdo aqui no prédio do AIA, principalmente porque nós estamos nesse ambiente incrível aqui, que é o decorado do estúdio. E eu trago algumas questões aqui com a Fernanda a respeito do mercado imobiliário do short stay. Fernanda, como é que está esse mercado hoje em Curitiba? Como é que você, como empresa especialista em gestão de apartamentos, de locação short stay, como é que a gente tem isso hoje no teu radar? Bom, hoje, né, realmente assim, tá no pico, no auge, assim, né, tá crescendo ano a ano, assim, a gente vê crescendo a procura, né, por isso, o perfil, né, para esse tipo de imóvel, realmente hoje a gente pode afirmar com toda certeza, né, tá faltando imóvel desse perfil, né, então hoje a procura, né, de pessoas que querem alugar nesse sistema é muito maior do que o número de imóveis que a gente tem preparados hoje em Curitiba. Uau! E aqui você está me dizendo então que o mercado do short stay você enxerga ele como um modelo de negócio promissor. Exatamente, ele vem crescendo, né? Acho que ano a ano é uma tendência que veio para ficar, né? Não é assim, o modismo é agora e depois vai parar. Não, ele veio realmente, né? Para ficar, é um novo estilo de vida, né? Um novo estilo de necessidade realmente da cidade. E é como a gente comentou até no treinamento, né? Acho que Curitiba também está com essa expansão, com muitos projetos, tanto na linha de turismo, de trabalho, é uma série de fatores, né? Que atrai todo um tipo de público que precisa desse tipo de imóvel, né? Então hoje na Short Stay a gente falta imóveis, né? A gente assim tá com uma taxa de ocupação acima de 95% já há anos, desde a volta da pandemia. E a gente vê assim que se tivesse mais, a gente com certeza estaria sempre alugando e com a procura cada vez maior. Uau! E com relação a esses imóveis, qual é o perfil desses imóveis de maior procura? Bom, sempre assim, a localização é fundamental, então por isso assim que esse produto do AIA, né, tanto o Carlos de Carvalho, né, o Emiliano e agora o Amintas, assim, a localização é o ponto mais central que as pessoas assim, principalmente dos imóveis compactos, as áreas comuns também, então hoje as pessoas elas estão morando num metro quadrado menor, porém, com toda a facilidade, elas gostam disso de estar agregando. Então, você tem área comum, coworking, academia, você está perto de um mercado grande. O hospital, por exemplo, aqui no Amintas, a gente tem um hospital de clínicas, né, que é um fator assim, gerador. Teatro Guaíra, Shopping Miller. Então, tudo isso que a cidade oferece, o entorno, por isso que o AIA sempre assim, né, acho que eles têm se superado, né, acho que a cada terreno, a cada escolha, são sempre nesses pontos que a gente fala assim, nunca vai acabar, só tende a crescer a procura por estar realmente central e com tantas coisas acontecendo, assim. Então as pessoas hoje em dia elas estão se mudando para muito próximo onde ela vai trabalhar, onde ela tem um estilo de vida, ela tem um parque, ela tem um mercado. Então todos esses fatores, né, nos três áreas e principalmente aqui no Amintas de Barro, ela vai encontrar com certeza. Que legal. E a respeito desse dia a dia de vocês, né? Quando o investidor ele vem e ele quer entender ali, identificar quais são a rentabilidade desses imóveis, como é que vocês, como gestores de locação short stay, como é que está essa questão da rentabilidade com o investidor? Bom, a rentabilidade, né, ela também é superior, né, sem dúvida alguma, da locação tradicional. Até pelo seu estilo e demandas, né, que oferece, é também uma locação com muito mais serviço agregado, né, então você agrega muita coisa, já mobiliado, a praticidade, né, então hoje a Short Stay ela oferece muita flexibilidade e agilidade na locação, então hoje tempo, né, é o maior, assim, fator, né, de até economia de dinheiro, tudo das pessoas, então elas pagam por essa comodidade, flexibilidade, a rapidez, né? Então, os imóveis compactos e bem localizados, né, e os produtos, principalmente do AIA, eles agregam tudo isso para a pessoa poder, com a malinha onde ela estiver, ela aluga ali no aplicativo, rápido ela está dentro do imóvel. Então, as pessoas pagam muito mais por isso, porque elas têm essa comodidade, já o serviço agregado, tudo prontinho, tudo rápido. Posso ficar 2, 3 dias, posso ficar 1 mês, 2 meses, 6 meses. Então, essa é uma liberdade, na verdade, da moradia, né, que a gente atrai,
que você agrega, com certeza, financeiramente também, né? Para o investidor ter o melhor retorno também. Uau! E ali falando um pouquinho sobre essa questão do investidor hoje, né? E assim, toda essa questão que você tem de fazer essa gerência de short stay. Quais seriam ali os principais desafios, né, que você vem encontrando e oportunidades para quem ainda não investe no short stay e como que ele poderia ali dar o primeiro passo e investir num imóvel de short stay? Bom, o principal fator, né, muitas pessoas às vezes pensam, falam, mas dá muito trabalho, mas esse entra e sai, mas o que eles não sabem, assim, deixando uma gestão profissional, o proprietário ele não precisa se preocupar com nada, absolutamente nada, assim. Então, a gente passa a cuidar de tudo para ele, né? Então, todo o corre, né? O desafio é nosso, o trabalho ali é nosso, da vistoria, da entrada, saída, check-out, organizar tudo. O proprietário, ele só fica acompanhando na plataforma ali, né? Com toda a tecnologia, o rendimento dele no fim do mês. Então, ele trabalho zero, assim, realmente ele não precisa se preocupar, ter essa dor de cabeça de, nossa, vai estragar meu imóvel, mas como é que vai limpar? Muito entra e sai. Ele não precisa se preocupar com nada, né? Realmente ele vai ter o repasse dele todo mês, a rentabilidade, e nós vamos fazer todo esse trabalho para ele. Que ótimo isso, hein? E com relação, Fer, às tendências aí dos próximos anos, como é que você enxerga esse mercado do short stay? Qual é ali diante da experiência que você tem hoje, você nos falou ali que você tem carência de imóveis. Isso. Então, como que você vê aí nos próximos anos, de médio, longo prazo, a 2, 3 anos, até 5 anos, esse cenário de short stay em Curitiba? Bom, a gente vê realmente, né, como tá nessa curva de tendência, eu acho que a gente só tá começando, assim, ela tá realmente tomando corpo cada vez mais, porque as pessoas vão conhecendo e elas vão gostando. Então, às vezes, aquela pessoa que não sabia que tinha aquilo, tá, às vezes ela nem sabia que era possível. Então, ela sabendo, vai aumentando a demanda. Ela fala, nossa, tem um amigo vindo visitar, eu posso ficar assim. Eu posso reformar minha casa, eu posso ficar num apartamento short stay. Ela começa a ver as possibilidades. E aí a gente vê como a procura vai aumentando, né? E Curitiba está tendo cada vez mais atrativos, mais eventos, mais shows, mais empresas se estabelecendo, né? Nós ali na short stay é realmente um turismo de negócios assim muito grande. Curitiba sempre foi referência. E a gente não viu até hoje nenhuma tendência de um ano foi pior que o outro. Não, um ano é melhor que o outro. Um ano as empresas estão desenvolvendo mais, estão trazendo mais gente, está tendo mais atrativos, né? Então, tanto para o público turista quanto moradias. E é uma descoberta, assim, que tanto até aquela pessoa que seria o cliente da locação tradicional, essa liberdade que ela, poxa, pode às vezes até estar mudando de apartamento, às vezes dentro do mesmo prédio, de decoração, vira uma experiência. Que a pessoa, mesmo que ela vai ficar anos aqui, que ela alocaria um apartamento por 1000 anos lá, ela vai querer experimentar. A gente vê assim esse gostinho que as pessoas estão querendo de fazer, de experimentar, de curtir. E ainda mais assim, produtos, imagina, empreendimentos novos, condomínio clube, bem localizado. É assim um chamariz assim que eu vejo que, né, não tem erro, só tem a crescer e dar muito certo. Uau, como é bom estar com a voz da experiência, não é mesmo? E me conta uma coisa, Fer, pensando um pouquinho disso que você trouxe agora. Qual é o perfil desse investidor, desse dono desse imóvel que ele ainda não conhece, né? Tem muitos que ainda estão ali desbravando, a gente percebe muito assim, puxa, eu estou pesquisando, estou verificando como é que funciona, mas assim, sabendo esse outro lado dos bastidores, que você já está com esse investidor, qual é o perfil desse investidor? Ele tem muitos imóveis, ele já teve ali uma experiência, como é que é esse onboard de vocês na empresa? Como é que que funciona? Hoje, a maioria dos nossos clientes, né, eles sempre procuraram investir em imóveis para ter uma renda complementar, principalmente pensando em futuro, né? Então, são pessoas ativas, assim, em suas profissões. Então, a gente tem médicos, professores, autônomos, às vezes donos de comércio, e eles veem muito, assim, como uma renda complementar, né, para, de repente, quando parar essa atividade, vamos chamar principal, ele ter o complemento de renda, vamos chamar assim, para sempre, né? Então, eu acho que são sementinhas, assim, né? O imóvel, realmente, ele é você diversificar o teu investimento, né? Então você pode ter investimento no banco, onde for, mas essa renda passiva, que você não precisa, você tá lá dormindo, tá viajando e aquele negócio tá rendendo, né? Então esse complemento da renda, muita gente enxerga principalmente pro futuro, né? Que as aposentadorias e tal, que eles vão ter das suas profissões, vai cair muito a rentabilidade. Então ele investindo e agora podendo pagar tão pouco no AIA, imagina a parcela ali, 500 e poucos reais, ele vai pagando sem sentir, hoje que ele tá bem ativo. Imagine depois aquilo, um imóvel, 2, 3, ele ganhando
3 mil, 4 mil por mês de cada imóvel, o complemento do futuro, né, que ele vai ter realmente é exponencial, assim. Acho que isso que as pessoas têm que pensar, né, de como fazer depois o dinheiro trabalhar por você, não só você ter que trabalhar ali pelo dinheiro. Uau! Né? É fazer o dinheiro trabalhar enquanto dormimos, né? Exatamente. Esse acho que é o sonho de todo mundo. Ai, né? muito bom. E no imóvel, acho que isso é Sim. muito possível. O investidor, ele tem ali várias perguntas quando ele chega, e aí eu queria ter, assim, um breve tópico, assim, é dizer o seguinte: quais são as características, quais são os pontos super relevantes que o investidor tem que olhar ali e entender se aquele investimento é para ele ou não? Você tem como dar uma dica? Sim. Acho que o principal, ele tem que escolher muito bem localização. Esse é realmente fundamental, porque na localização certa, o imóvel ele vai sozinho, tipo, as pessoas vêm até o imóvel, assim. Então, os produtos AIA, né, como a gente falou, as localizações são certeiras sempre, é muito... Ele já estuda esse perfil para o investidor, né? Então, ele pode estar muito tranquilo e é muito diferente, às vezes, dele investir, às vezes ele vê um valor menor num bairro mais afastado. Ah, não vai dar certo o bairro afastado? Talvez dê, mas a atratividade, a valorização do imóvel dele, né? Então, a gente vê uma tendência também até mundial, assim, os maiores centros das capitais, locais mais bem frequentados, com atrativos, que a gente falou, hospitais, shoppings, várias coisas, eles tendem a, assim, eles desenvolvem a cidade, na verdade, desenvolvem aquele ponto, né, tão bem. Então, sempre eu falo assim, localização é número 1, número de unidades é número 2, então, assim, tem empreendimentos, às vezes, bons, mas que o custo do condomínio vai ser muito alto, porque são poucas unidades. Então, para você poder oferecer academia, piscina, coworking, tudo isso. Então, o AIA também é um outro ponto que eu acho muito legal do número de unidades, o tanto de conforto, de facilidades que o cliente vai ter por um preço daí divididos, imagina aqui, divididos por 489 pessoas, vai ser um custo baixíssimo de rodagem. E isso agrega muito no investidor, porque no final das contas, esse é um item importante. Quanto menor o condomínio, mais a gente consegue fazer sobrar no bolso daí do investidor. Uau! Então, é uma coisa importante de prestar atenção. Exatamente. E relacionado, então, a toda essa maravilhosa conversa, né? Nós entramos aqui num universo, num modelo de negócio que a Fernanda domina, né? Você já tem algum tempo que você está trabalhando com isso. Então, assim, para a gente encerrar, se você puder contar um pouquinho melhor qual é o teu trabalho, como é que você chegou e... Para encerrar, mostrar então ali se é ou não uma decisão do investidor de tomar essa iniciativa nesse momento, se esse é o momento favorável. Sim. Fica à vontade. Claro. Bom, a Short Stay a gente tem 12 anos, né, nesse mercado, então a gente foi pioneiros aí quando muitos nem falavam ainda sobre o Airbnb, né, a Short Stay já surgiu com o propósito assim da moradia flexível, né, de oferecer alguma coisa menos burocrática, mais flexibilidade, mais agilidade. Então, hoje a gente atende, assim, as estadias a partir de 30 dias. Então, aquele cliente está se mudando para Curitiba, né, algum objetivo bem curtinho ou não. Então, a partir de 30 dias, ele pode alugar totalmente online, tudo mobiliado, né, para vir ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. E pode se tornar, pode renovar e ficar o tempo que ele quiser. Então, pode se tornar uma moradia, realmente, né, com toda a facilidade que a Short Stay oferece. Então, hoje ele entra no site, pesquisa ali, tá tudo bem detalhadinho, faz a reserva e em 48 horas já pode estar dentro do imóvel. Então, é muito prático para o lado do cliente que aluga e para o lado do proprietário, né, que a gente tem 2 clientes, o quem aluga e o investidor. O investidor, ele realmente não precisa se preocupar com nada. Os investidores nossos, que, né, começaram com a gente lá atrás, há 12 anos, muitos deles, eles até esquecem onde é o apartamento deles, eles esquecem até o endereço, porque assim, eles não estão se preocupar com nada. Às vezes eles ligam lá, eu tenho um apartamento com vocês, mas não sei muito bem onde que é. Porque assim, tá tudo funcionando, tá rodando, estão rendendo e a gente assim, realmente tira a dor de cabeça total. A gente hoje faz a gestão tanto do pagamento das contas, então condomínio, IPTU, a luz, tudo pago em dia por nós. A gente não deixa também na mão de moradores. A tranquilidade, o morador precisou alguma coisa, chuveiro entupiu, água quente não funciona, a gente que vai até lá, a gente resolve. Resolvemos tudo, então dor de cabeça zero e rendimento constante para o proprietário. Ok. E esse investidor, então, ali que ainda está em cima do muro, né? Puxa, mas será que é o momento? O cenário econômico? São vários lançamentos que Curitiba está tendo.
E aí ele pergunta, será que eu devo tomar essa decisão agora? Será que eu adio? Qual que é teu recado final para esse investidor? Olha, eu acho que ele tem que correr comprar, realmente, porque tabela zero ainda, né, do Amintas investidor. Então, assim, a tendência, a procura foi gigantesca já do lançamento. Então, assim, mês a mês, acho que demorar, os preços vão subir, vão sobrar menos unidades, assim, que ele vai poder escolher. Então, realmente, eu acho que é o grande momento, né, de aproveitar, porque, e como a gente comentou no treinamento até, esse é um dos únicos, né, é o único lançamento nessa localização. Então, de novo, tem muitos lançamentos por aí? Tem. Mas nessa localização, o Hub, que está aqui na frente, que é um grande sucesso, ele foi lançado há 10 anos atrás. E nunca mais teve um condomínio clube desse porte igual está tendo, né, o do AIA. Então, é uma super oportunidade. Logo, logo vai encerrar, né, vai acabar. E quem não comprar depois vai se arrepender. Então, dado o recado, vocês viram como ali realmente a Fernanda traz com toda a clareza todos os detalhes de mercado atualizados e queremos você aqui fazendo essa visita e conhecendo o AIA Mintas. Exatamente. Venham logo.